Introdução à edição de 1960. Foi durante a Segunda Guerra Mundial que Cartas do Inferno apareceram nas colunas do The Guardian, agora extinto. Espero que elas não tenham apressado a sua morte, mas com certeza fizeram-no perder dentre seus leitores pelo menos um. Determinado clérigo do interior teve oportunidade de escrever ao redator cancelando sua assinatura sobre a alegação de que muitos dos conselhos vinculados por aquelas cartas lhe pareciam não somente errados, mas até mesmo diabólicos. Entretanto, em geral, elas alcançaram tal receptividade que eu jamais sonhei que chegariam a tanto. As críticas foram elogiosas ou inchadas por aquela espécie de ira que demonstra que um autor de que o seu alvo teria sido, de fato, atingido. A procura do livro foi, desde o início, prodigiosa e assim tem continuado de modo crescente. Na realidade, a venda nem sempre significa o que os autores esperam. Se o leitor pretende avaliar o número dos que leem a Bíblia pelo número de Bíblias que são vendidas na Inglaterra, certamente incorrerá em grande erro. As Cartas do Inferno, dentre seus limites, estão expostas às mesmas sortes de ambiguidades. É o tipo de livro que se costuma oferecer a afilhados, do tipo que costuma ser lido em voz alta por ocasião dos retiros. E até mesmo, como já observei com um riso algo forçado, daquele tipo de livros que são deixados nos quartos de hóspedes, para lá viver uma via de tranquilidade imperturbável, em companhia de The Road Mender, de John Ingleson, romance de 81, e The Life of the Bee, de 1901, de Maurice Mettelk. Por vezes, tais livros são comprados por razões ainda mais humilhantes. Certa senhora eu conhecia descobriu que a bela atendente que lhe enchia bolsas de água quente no hospital havia lido As Cartas do Inferno. Foi-lhe dado também saber o porquê. A senhora sabe, disse a moça, fomos avisadas de que nas entrevistas, depois de serem respondidas as perguntas relacionadas com assuntos reais e técnicos, a enfermeira-chefe e as pessoas às vezes fazem perguntas sobre nossos interesses de modo geral. Nesse caso, a melhor coisa é respondermos que leu alguma coisa. Assim sendo, recebemos uma lista de cerca de 10 livros de leitura mais ou menos agradável, com a recomendação de que deveríamos ler pelo menos um deles. E você escolheu As Cartas do Inferno? Bem, claro, era o mais curto. Ainda depois de nos contarmos essas ninharias, o livro conseguiu leitores autênticos, em número suficiente para que vale a pena responder a algumas perguntas que têm surgido em várias mentes. A pergunta mais comum é se eu realmente acredito no diabo. Ora, se por diabo o inquiridor quer dizer a existência de um poder oposto a Deus e, como Deus autoexistente desde a eternidade, a resposta é sem dúvida não. Não existe ser incriado exceto Deus. Deus não tem oposto. Nenhum ser poderia jamais alcançar uma maldade perfeita que se opusesse à bondade perfeita de Deus. Pois se ele tirasse todas as coisas boas, a inteligência, a vontade, a memória, a energia ou a existência própria, nada mais lhe restaria. A pergunta correta é se eu acredito em demônios. Eu acredito. Ou seja, acredito em anjos e acredito que alguns deles, por abuso do seu livre-arbítrio, tornaram-se inimigos de Deus e como corolário de nós. A tais anjos podemos chamar diabos. Não difere quanto à essência dos bons anjos, mas a natureza deles é depravada. Diabo opôs-se a anjo no sentido em que dizemos que homem mau é o oposto a homem bom. Satanás, o líder ou ditador dos diabos, não é o oposto de Deus, e sim ao arcanjo Miguel. Eu acredito nisso não no sentido de que faz parte do meu credo, mas no sentido de que é uma das minhas opiniões. Minha religião não cairia em ruína caso essa opinião fosse falsa. Até que seja demonstrada tal falsidade, é difícil serem arranjadas provas de fatos negativos. Prefiro manter minha opinião. Tenho sempre para mim que ela ocorre para explicar muitos fatos. Está em consonância com o sentido claro das Escrituras, a tradição do cristianismo e as crenças da maioria dos homens na maioria das vezes.
Além do mais, esta opinião não colide com coisa alguma que qualquer das ciências tenha demonstrado como verdadeira. Poderia parecer desnecessário, mas não é, acrescentar que a crença na existência dos anjos, tanto bons como os maus, não significa admitir a forma de sua representação, quer na arte, quer na literatura. Os diabos são retratados com asas de morcego e os anjos bons com asas de pássaros, não porque alguém afirme que a depravação moral haverá de transformar penas em membranas, mas porque a maioria dos homens gosta mais dos pássaros que dos morcegos. As asas lhes são atribuídas para sugerir a rapidez de energia intelectual sem impedimento algum. A forma humana lhe é atribuída pelo fato de que o homem é a única criatura racional que conhecemos. As criaturas mais elevadas do que nós na ordem natural, sejam elas incorpóreas ou sejam dotadas de algum tipo de corpo animado, inacessível à nossa experiência, devem ser representadas simbolicamente, se quiserem ser representadas. Tais formas não são apenas simbólicas, mas sempre foram conhecidas como simbólicas por todos os pensadores. Os gregos não acreditavam que os deuses fossem realmente tal como seus escultores representavam, dotados da bela compleição humana. Na poesia grega, quando um deus deseja aparecer a um mortal qualquer, assume temporariamente a forma de um homem. Na teologia cristã, quase sempre explicou a aparência de um anjo da mesma maneira. Somente os ignorantes, dizia Dionísio no V século, sonham que os seres espirituais são realmente homens alados. Do livro da Hierarquia Celeste de Pseudo-Dionísio, o Areopagita. Nas artes plásticas, esses símbolos sempre se deterioram. Os anjos de Fra Angelico, Giovanni de Fiesoli, 1395-1455, estampam nas faces e gestos a paz e a autoridade celestial. Mais tarde, surgem nus e rechonchudos anjinhos de Rafael, na obra Madonna Sistina, de Rafael Sanzio, 1512. Finalmente surgem os anjos meigos, delgados e delicados da arte do século XIX. Anjos de compreensão tão feminina que só não parecem sensuais por causa de sua total insipidez. A uris frígida de um paraíso testável. Eles são um símbolo pernicioso. Nas escrituras, as visitações angelicais são sempre alarmantes, e assim se apresentam. Não temas! O anjo da era vitoriana parece dizer com simplicidade: ali, ali. Os símbolos literários são ainda mais nocivos por não serem tão facilmente reconhecidos como sendo simbólicos. Os de Dante Alighieri, 1265 a 1321, são os melhores. Diante de seus anjos, afundamos em temor. Seus demônios, como acertadamente observou o John Ruskin, escritor de 1819 a 1900, por sua raiva, despeito e obscenidade, são muito mais semelhantes àquilo na realidade deve ser do que qualquer coisa em Milton. John Milton, 1608 a 1674, poema Paraíso Perdido. Os demônios de Milton, por causa da grandeza e elevação poética, têm causado grandes danos e seus anjos devem muito a Homero e Rafael. Entretanto, a imagem mais perniciosa de todos nos é dada através de Mefistófeles, de Goethe. Johann Wolfgang von Goethe, 1749 a 1832. É Fausto, e não Mefistófeles, quem mostra verdadeiramente o egocentrismo impiedoso, insano e feroz, concentrado em si mesmo, que é a própria marca do inferno. O Mefistófeles, bem-humorado, civilizado, sensível, adaptável, ajudou a fortalecer a ilusão de que o mal é libertador. Às vezes, um homenzinho pode evitar um único erro cometido por um grande, e eu estava determinado que meu próprio simbolismo não deveria pelo menos errar no caminho de Goethe. Pois o humor envolve um senso de proporção e um poder de se ver de fora. Podemos responsabilizar qualquer ser que haja pecado pelo orgulho por um oceano de culpas, mas não por esta. Satanás, disse Chesterton, 1864 a 1936,
caiu pela força da gravidade. Podemos imaginar o inferno como sendo uma situação em que todos estão preocupados com sua própria dignidade e progresso, onde todos têm uma queixa e se debatem tomados por paixões fatais como a inveja, a vaidade e o ressentimento. Isso para começar. Quanto ao resto, minha própria escolha de símbolos dependia, suponho, do temperamento e da idade. Admito que prefiro morcegos do que burocratas. Eu moro na era inicial, em um mundo de administradores. O maior mal já não é praticado naqueles sórdidos antros de crime que Charles Dickens, 1812 e 1870, tanto apreciava descrever. Nem mesmo é feito o mesmo em campos de concentração e campos de trabalho. Nesses vemos o resultado final. A verdade, porém, o mal é concebido e ordenado, movido, destacado, transportado e detalhado em escritórios limpos, acarpetados, aquecidos e bem iluminados, por homens calmos, com colarinhos brancos, unhas cortadas e bochechas bem barbeadas, que não precisam elevar a voz. Portanto, naturalmente, meu símbolo do inferno é algo como a burocracia de um estado policial ou os escritórios de uma empresa totalmente desagradável. Milton diz que diabo com demônios condenados concórdia firme mantém. Oh, shame the man, devil with devil demanded firme concert holds, men only disagree of creatures rational. Mas como? Certamente não por amizade. Um ser que ainda pode amar ainda não é um demônio. Aqui, novamente, meu símbolo me pareceu útil. Isso me permitiu, por paralelos terrestres, imaginar uma sociedade oficial, mantida única e inteiramente pelo medo e pela ganância. Na superfície, as maneiras são normalmente suaves. A grosseria dos superiores seria obviamente suicida. A grosseria com os quais pode colocá-los em guarda antes que você esteja pronto para saltar sobre eles. Pois é claro que cão come cão, e o princípio de toda organização. Todo mundo deseja desacreditar, rebaixar e arruinar todo mundo. Todo mundo é especialista no relatório confidencial, na pretensa aliança, na facada nas costas. Por tudo isso, suas boas maneiras, suas expressões de grande respeito e seus tributos ao inestimável serviço um dos outros formam uma fina camada. De vez em quando ela é perfurada e a lava escaldante do seu ódio jorra. O simbolismo também me permitiu livrar a mente da fantasia absurda de se admitir que os demônios estão empenhados na busca desinteressada de algo a que damos o nome de mal. Mal com letra maiúscula mesmo. Os meus não servem como fantasmas para assustar crianças. Anjos maus, como homens maus, são inteiramente práticos. Ele tem dois motivos. O primeiro é o medo da punição, pois, como os países totalitários têm seus campos de tortura, meu inferno contém infernos mais profundos, suas casas de correção. O segundo motivo vem de uma espécie de fome. Eu finjo que os demônios podem, no sentido espiritual, devorar-se uns aos outros e a nós também. Mesmo na vida humana, vimos a paixão de dominar, quase de digerir o próximo, e tornar toda a sua vida intelectual e emocional apenas uma extensão da sua. Odiar os ódios e ressentir-se das queixas e satisfazer o egoísmo através dele e de si mesmo. É claro que sua pequena reserva de paixão deve ser suprimida para abrir espaço para a nossa. Se ele resiste a essa repressão, está sendo muito egoísta. Na Terra, esse desejo é frequentemente chamado de amor. No inferno, eu finjo que eles reconhecem isso como fome. Mas a fome é mais intensa e a satisfação é maior. Não havendo corpos, o espírito mais forte pode realmente absorver o mais fraco, deleitando-se assim de modo permanente na sua individualidade destruída do mais fraco. E por isso, suponho eu, que os diabos desejam conquistar almas humanas, bem como as almas uns dos outros. E também é por isto que Satanás anseia por todos os seus próprios seguidores e por todos que nascem de Eva, e mesmo pelos exércitos do céu. O sonho que ele acalanta é do dia em que tudo esteja no seu interior, de modo que qualquer um que disser eu, só possa dizer através dele,
Eu suponho esta é a paródia da aranha inchada, a única imitação que ele pode entender, daquela generosidade insondável pela qual Deus transforma ferramentas em servos e servos em filhos, para que possa finalmente se reunir a ele na perfeita liberdade de um amor oferecido a partir da altura das individualidades absolutas que ele tem e libertou-as para ser. Assim mesmo, como acontece nos contos dos irmãos Grimm, das Talmud Mirnur, eu só sonhei com isso, a noiva do ladrão. Essas coisas são apenas mito e símbolo. E o motivo pela qual minha opinião pessoal sobre os demônios, mesmo precisando ser colocada, não tem maior importância para o leitor de Screw Tape, fita adesiva. Para os que compartilham essa opinião, meus diabos são símbolos de uma realidade concreta. Para os outros, serão personificações abstratas e o livro será uma alegoria. Fará assim pouca diferença o modo pelo qual você o leia, pois o propósito das cartas não é fazer especulações da vida diabólica, e sim lançar luzes, partindo de um novo ângulo sobre a vida dos homens. Disseram-me que não sou o primeiro nesse campo, e que alguém no século XVI, XVII, escreveu cartas atribuídas ao diabo. Carta escrita por uma freira italiana do século XVII, no momento em que a mesma dizia estar possuída pelo demônio. Essa carta foi finalmente traduzida em 2017. Eu não vi esse livro. Eu acredito que sua inclinação era principalmente política. Mas é verdade que devo algumas posições a outros autores. Fico satisfeito de reconhecer o débito com Confissões de uma Mulher Bem-Intencionada, de autoria de Stephen McKenna. McKenna é de 1888 a 1967. The Confessions of a Well-Meaning Woman, escrito em 1922. Os pontos concordantes podem não estar bem claros, mas é fácil verificar a mesma inversão moral. Os pretos ficam brancos e os brancos ficam pretos. E o humor que existe em falar através de uma persona totalmente desprovida de humor. Suponho que minha ideia relativa ao canibalismo espiritual, com toda a probabilidade, deva alguma coisa a cenas horrendas de absorção na negligenciada obra Viagens para Arcturo, de David Lindsay, 1866 a 1945. Os nomes que escolhi para os meus demônios também têm dado margem para muitos comentários, todos errados. A verdade é que eu só quis dar-lhes um aspecto desagradável, e também aqui talvez eu esteja em dívida com Lindsay pelo som. Uma vez que um nome tivesse sido inventado, eu poderia especular como qualquer outra pessoa, e com mais autoridade do que qualquer outra pessoa, quanto às associações fonéticas que causaram o efeito desagradável. Imagino que Scrooge, Screw, Thumbscrew, Tapeworm e Red Tape todos fazem algum trabalho em meu nome de herói. O Kislob, Sluber, Slibber, Gob, tudo isso para Slubgob. Alguns me fizeram um elogio imerecido, supondo que minhas cartas foram frutos maduros de muitos anos de estudo em moral e teologia espiritual. Eles esqueceram que existe uma maneira igualmente confiável, embora menos digna de crédito, de aprender como a tentação funciona. Meu coração. Não preciso de outros. Mostra-me a maldade dos ímpios. Muitas vezes as pessoas me pediam ou me aconselhavam a dar continuidade às cartas originais, mas durante muitos anos não me senti nem um pouco inclinado a fazê-lo. Embora fosse a obra que escrevi com mais facilidade, jamais escrevi algo com menos prazer. A facilidade vinha, sem dúvida, do fato de que o artifício das cartas diabólicas, uma vez concebido, passa a ser imediatamente fácil de explorar, assim como os gigantes e os homenzinhos de Switch, ou a filosofia médica e ética de Erewhon, romance de 1872, de Samuel Butler, ou a Garota Stoner de Anstey. Se eu deixasse o assunto à vontade, ele daria umas 1000 páginas. Mas embora fosse fácil torcer a mente para se adaptar aos modos diabólicos, não foi nada divertido, pelo menos não por muito tempo. Todo o esforço produziu uma espécie de cãibra espiritual. O trabalho no qual tive que me projetar enquanto falava através de Screw Tape era todo pó, areia, sede e coceira.
Todos os traços de beleza, frescor e genialidade precisavam ser excluídos. Quase me sufocou antes que eu terminasse. Teria sufocado meus leitores se eu tivesse prolongado. Além disso, eu tinha uma espécie de rancor contra o meu livro por não ser um livro diferente que ninguém pudesse escrever. Idealmente, o conselho de Screwtape a Wormwood deveria ter sido balanceado pelos conselhos de um arcanjo, ao anjo da guarda do paciente. Sem isso, a imagem da vida humana é desigual. Mas quem poderia suprir a deficiência, mesmo que um homem, e ele tivesse que ser um homem muito melhor do que eu, pudesse escalar as alturas espirituais necessárias, que estilo plenamente confiável ele poderia usar? Pois o estilo seria realmente parte do conteúdo. Simples conselho não seria bom. Toda sentença teria que ter o perfume celestial. E hoje em dia, mesmo que você pudesse escrever uma prova, como a de Traene, não seria permitido, pois o cânon do funcionalismo incapacitou a literatura de metade de suas funções. No fundo, todo ideal de estilo determina que não apenas como devemos dizer as coisas, mas que tipo de coisas podemos dizer. Então, à medida em que os danos decorriam e as experiências sufocantes acarretadas pela confecção das cartas se enfraqueceram na memória, começaram a ocorrer-me algumas reflexões sobre pontos aqui e ali, que pareciam exigir um tratamento à moda de Screwtape. Eu estava decidido a nunca mais escrever outra carta. A ideia de algo como uma palestra ou um discurso pairava vagamente em minha mente, ora esquecida, ora lembrada, mas nunca escrita. Então veio um convite do Saturday Evening Post. É isso. Apertou o gatilho. Magdalene College, Cambridge, 18 de maio de 1960. Clive S. Lewis. Oh, que texto grande, hein? Algumas observações. Uris, que é citado sobre os anjos, são as virgens eternamente jovens prometidas pelo Alcorão aos muçulmanos fiéis. A aranha inchada vem do livro Two Will Have Faces, é um psicológico e espiritual vampiro que se alimenta dos outros. É uma autorreferência. Garuda Stone Guianstey vem do livro Vice-Versa, A Lesson to Fathers, de 1882, o tema recorrente da volta a ser criança. Muitos filmes foram feitos por ali. Traene, Thomas Traene, poeta, de 1636, Century of Meditations, Centuras de Meditação. Essa introdução de 1960 é para a última carta. Na verdade, um discurso de Screwtape para os demônios formados do ano de 1960. Screwtape propõe um brinde. Se nas cartas Lewis pega leve com sua erudição, as cartas afinal eram publicadas em jornal semanal anglicano, ou seja, para um público cristão, um jornal de igreja, nessa introdução ao brinde podemos ter um gostinho da potência do texto de Jack. Só nessa introdução, muitas referências. Algumas referências eu tentei comentar durante a leitura, não é nada fácil. Algumas referências, mesmo com muita pesquisa, eu não consegui identificar. A minha erudição é muito baixa. Mas eu espero, agora começando a leitura das cartas mesmos, que a gente tenha um texto bem diferente, bem direto. Lembra? Jack faz-se passar pela própria voz do demônio, duro, ríspido, direto, mas ainda assim suave com o seu subordinado. Afinal, nenhum demônio quer uma facada nas costas. Tchau e até mais.